vivenciar nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com os do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, queridos irmãos e irmãs. Essa noite que nós vamos vivenciar esse tema tão importante, você que está adentrando, vai convidando os irmãos e irmãs, também vai colocando aí o seu grupo de oração, a sua diocese, o seu estado, para nós vermos da onde, aonde você está participando, de que lugar do Brasil. Nós vemos vários irmãos entrando aí, o Padre Marlon, Deus abençoe o Padre Marlon nos acompanhando, Padre Marlon Múcio, uma alegria poder estar com o Senhor também nessa live conosco. Vários irmãos entrando, uma alegria muito grande. Eu vou então agora chamar o nosso irmão, o Klaus, que vai participar essa noite conosco. Coordenador do Estado de Goiás, que vai estar partilhando esse momento conosco, essa live, essa partilha carismática, sobre este tema tão importante aí para nós, E Klaus, boa noite, irmão. Boa noite, Mário. Pai Jesus, irmãos. Que bom podermos estar juntos nessa noite, então. Isso, glória a Deus, por esse momento que nós vamos vivenciar juntos aqui. Estou arrumando minha câmera, que na hora que você entrou, cortou um pouquinho aqui. Ajeitos técnicos aqui, pessoal. Agora acho que deu. Agora deu. Agora deu. Então, Klaus, é uma alegria muito grande para nós receber você nessa noite, nessa nossa partilha carismática. Hoje um tema tão querido aí pela renovação, tão importante para nós, aprofundar um pouquinho nesse tema, que é o nosso chamado ciclo carismático. Mas antes disso, é importante nós nos apresentarmos, para o pessoal saber quem está participando aí. Então, eu sou o Mário Lúcio, eu participo do grupo de oração Jesus Fonte de Misericórdia, na cidade de Santa Cruz de Minas, que fica na Diocese de São João del Rei, nas Minas Gerais. Atualmente sou presidente do Conselho Estadual da Renovação Carismática aqui nas Minas Gerais. E é uma alegria estar aqui com vocês, irmãos e irmãs, nessa noite, participando dessa partilha carismática. E seja bem-vindo, Klaus, se apresente aí para nós. Eu sou o Klaus, participo do grupo de oração Ágape, na paróquia São Cristóvão, Diocese de Anápolis, e atualmente sirvo o Senhor como presidente do Conselho Estadual da Renovação do Estado de Goiás. Muito bom podermos estar juntos aqui nessa partilha carismática com um tema tão importante como o ciclo carismático. Amém. Queridos irmãos, você que está aí participando conosco, vai enviando aí para os irmãos, clica no aviãozinho aí, vai enviando para os irmãos essa live, seu grupo de oração, a sua diocese, aquele irmão que você lembra, para que possa estar participando. Você que está aí conosco, vai falando o seu estado, vai falando sua diocese, seu grupo de oração. Seja muito bem-vindo, cada um de vocês que estão nessa noite participando desse momento importante, nessa terça-feira, na partilha carismática. Então vamos começar, Klaus, falando um pouquinho desse nosso tema. Então, explica um pouquinho para nós, Klaus, o que é o ciclo carismático? Alguns falam que é uma receita. É uma receita mesmo? Explica um pouquinho aí para nós. Bom, quando a gente fala de ciclo carismático, a gente precisa salientar que ele é importantíssimo para o nosso meio, O próprio Jesus vai ensinar os seus discípulos a rezar, e muitas vezes no nosso grupo de oração as pessoas têm dificuldade de rezar e até de ouvir a Deus e de experimentar e exercitar os carismas. Então nós temos aí essa ferramenta tão importante que é o ciclo carismático. O ciclo, ele é uma sequência determinada de acontecimentos. Carismático é aquele que usa os carismas. Então o ciclo carismático nada mais é do que uma sequência determinada de fenômenos que vai facilitar o uso de carismas, que vai facilitar com que os carismas aconteçam no nosso meio. Tem gente que fala que é uma receita, como se fosse algo que realmente tem que ser seguido à risca. Mas não tem nada de receita. Quando nós falamos de uma receita, se eu trocar algum ingrediente, ou se eu trocar a ordem, a maneira que eu misturo, a maneira que eu preparo,
pode acontecer de não sair o mesmo produto. Se eu tirar a cenoura de um bolo de cenoura, não vai virar um bolo de cenoura. Agora, se eu tirar ou acrescentar algum item, algum elemento dentro do ciclo, na liberdade que Deus nos dá, muitas vezes a experiência final com os carismas e com Deus acontece. Então não podemos falar de maneira nenhuma que o ciclo ele é uma receita, apesar dele ter sim uns fenômenos pré-determinados, que é o que comumente acontece. Mas na liberdade Deus pode também remanejá-los durante um momento de oração de uma maneira livre. Então, o ciclo carismático é isso, é uma sequência que facilita com que os carismas aconteçam no nosso meio. Muito bem, Klaus. E esse tema aí tão importante para nós, né, vai delinear aí um pouquinho, né, um aprofundamento aí, né, de 1 hora mais ou menos, não dá para aprofundar muito, mas um pouco daquilo que é a importância para nós, para esse desenvolvimento nos grupos de oração, justamente da prática dos carismas, tão importante para nós, né, tão importante no nosso meio, essa manifestação de Deus, né? Eu falo que é como se fosse uma conversa com o Senhor, né? O ciclo carismático é a nossa maneira, é a maneira da renovação carismática de dialogar com Deus, né? Onde nós falamos, mas também o Senhor responde. Não é um monólogo, mas é um diálogo da renovação, ou de quem, né, participa de um grupo de oração com o Senhor, e o Senhor, então, ele responde às nossas orações. É uma conversa com o Senhor. Mas fala para nós um pouquinho, Klaus, das etapas, né? Quais etapas básicas, né, compõem o ciclo carismático? Bom, o ciclo carismático, de maneira sequenciada, ele é composto por algumas etapas. A primeira etapa dele é a etapa de oração ou louvor, em que você simplesmente faz a sua oração a Deus. Na reunião de oração, é aquele momento em que nós fazemos um momento de perdão, em que nós louvamos, em que nós agradecemos, em que nós clamamos o batismo do Espírito Santo. Esse é o primeiro momento em que nós realmente louvamos, agradecemos e fazemos a nossa oração. Como bons carismáticos que somos, quando as nossas palavras cessam, naturalmente vem em nós, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza com gemidos inefáveis. E aí nós fazemos a segunda etapa do ciclo, que é a oração em línguas. Isso é importante a gente salientar, né? Muitas vezes a gente quer, devido a uma sequência pré-determinada, faço até uma certa quebra, parando a oração para levar a oração em línguas. E tanto que nós devemos simplesmente deixar que a oração em línguas ela flua, ela brote do nosso coração. Naturalmente, quando as nossas palavras cessam, vem a nós esse ímpeto de orar em línguas. É como se fosse uma daquela champanhe de final de ano, você sacode, 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 e chega um momento em que a oração em línguas ela flui do nosso coração. A oração em línguas é o segundo momento desse ciclo carismático de oração. Naturalmente, quando você vai orando em línguas e a assembleia está numa mesma tonalidade, numa mesma unidade de oração, vai vir aquilo que nós chamamos de silêncio ou escuta. É bonito quando nós estamos numa reunião de oração, orando em línguas todos juntos, e de repente parece que realmente Deus se fez presente ali e veio o silêncio de uma vez, todos silenciam para ouvir o que o Senhor quer falar. Esse silêncio ele não deve ser temido, ele deve, pelo contrário, ser acolhido realmente como uma expectativa. Deus vai falar no nosso meio. E o tanto que é bonito que Deus fala. Deus sempre fala. Às vezes a gente não escuta, mas Deus sempre fala. E quando nós fazemos esse silêncio, Deus fala no nosso meio. E Ele fala através dos carismas. Fala através da palavra de ciências, da sabedoria, fala através da profecia, de uma visualização. Deus fala de várias e várias maneiras, Ele fala conosco. E esses carismas, quando confirmados em assembleia, ou quando discernidos numa oração pessoal, ele transborda em nós através de uma resposta. Nós respondemos ao Senhor. Respondemos ao Senhor em cima daquilo que Ele nos falou. E aí nós respondemos ao Senhor. E por fim, fechando o ciclo, quando nosso tempo de oração se manifestou encerrado, nós fazemos um louvor agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Então o ciclo tem 5 momentos. É a oração, o louvor,
Segundo momento, a oração em línguas. O terceiro momento, o silêncio, a escuta. O quarto momento, em que Deus nos fala através dos carismas. E o quinto momento, que é a resposta a Deus em cima daquilo que ele nos falou. Então, nós temos aí um ciclo carismático. É uma sequência determinada que facilita com que os carismas aconteçam no nosso grupo de oração, na nossa reunião de oração. Queria só salientar que é muito importante o ciclo carismático. Padre Alírio vai dizer para nós que a função da reunião de oração é levar as pessoas a experimentarem o Pentecostes pessoal. Em Pentecostes, além do batismo no Espírito Santo, acontecem os carismas. E Padre Alírio também vai dizer que se eu não provocar, o Pentecostes não acontece. Então, o ciclo carismático é uma maneira de nós provocarmos que os carismas aconteçam no meio do povo de Deus. Por isso é importantíssimo nós termos realmente essa ferramenta composta por 5 etapas, tá bom? Ok. E a gente pode perguntar também, né? E a gente faz um momento de oração, a gente trabalha muito com a música na renovação carismática, né? E a música também, ela pode entrar, né? Pode fazer parte desse ciclo carismático, igual você falou. Ela tem uma sequência, mas, claro, a primeira sequência tem que ser a oração. Essa não tem como ficar no final, né? Você tem que começar a conversa com Deus, né? Então você tem que começar a rezar, e aí a oração vai faltando as palavras, vem a inspiração do Espírito, e aí vem a oração em línguas, ela brota, né? Eu gosto daquele termo de gestada, né? Ela é gestada dentro de nós, e ela então prorroga nos gemidos inefáveis, e aí nesse momento pode ter uma música, e aí a música volta para a oração em línguas, né? É um momento de oração, que pode inclusive voltar para a oração em português, e depois volta na oração em língua, ou seja, não é assim, né? Igual você falou, não é uma receita, mas ela pode ter momentos introduzidos que vão culminar, claro, essa sequência de oração que vai para a música, que pode voltar para a oração, né? Que pode ir para a oração em línguas, e aí, claro, aí tem da oração em línguas, a gente tem um momento que é o momento de silêncio, né? Que é o momento da resposta do Senhor, e aí depois, como você falou, a nossa resposta. Então a música, ela pode fazer parte do ciclo carismático, entrando numa música que nos leva à oração, né? As nossas músicas trabalhadas nos nossos grupos de oração, que nos levam a orar durante ali a condução da oração, elas entram naquele momento, né? Importante, aí a gente volta numa oração, vai para a oração em línguas, aí culmina em toda essa questão aí da resposta de Deus, que é o silêncio tão salientado como importante que você disse. Mas o que seria, Klaus, né? Vamos entrar mais um pouquinho no momento que talvez as pessoas tenham um pouco mais de dúvida, porque falou que a gente tem que rezar, orar em línguas e silenciar, beleza, mas o que seria a resposta, né? No momento do ciclo carismático, o que seria essa resposta? Quando Deus fala conosco, logicamente nós temos que responder ao Senhor. Isso é uma maneira muito clara. Se nós não respondemos ao Senhor, não apenas com atitudes, mas também com palavras, com o tempo ele pode deixar de falar, porque ele não é atendido. Então nós temos que responder ao Senhor. O que seria a resposta ao Senhor? A resposta ao Senhor é em cima daquilo que ele solicita para nós em oração. Quando a ovelha ou nós, servos, vamos ao grupo de oração, ali nós já ouvimos no núcleo de serviço o que Deus quer para aquela reunião de oração. Mas aí durante aquela reunião de oração, através dos carismas, Deus vai falar de uma forma direta com a assembleia o que ele quer. Às vezes Deus vai fazer uma profecia, eu sou o bom pastor, vim curar as minhas ovelhas. Ou eu sou o bom pastor, mas vocês não têm vivido o perdão. Então Deus vai falar conosco através dos carismas. Cabe a nós responder ao Senhor em cima desses carismas. A gente vê lá na Groenlândia, né, lá no Brasil não existe, mas na Groenlândia, a gente vê muitas vezes as pessoas sempre respondem a Deus com o louvor. Não é ruim, o louvor é a oração por excelência, mas nós temos que entender que a resposta é em cima dos carismas que o Senhor está, daquilo que o Senhor está falando através dos carismas. Se Deus pede a nós o perdão, a nossa resposta tem que ser uma oração de perdão. Se Deus pede a nós naquele momento, um momento de adoração através dos carismas, a nossa resposta a ele é um momento de adoração.
Se naquele momento de oração, em que eu silencio, e o Senhor fala, por exemplo, que Ele quer curar os cansados. E aí muitas vezes a gente vê as pessoas, Senhor, eu te louvo porque o Senhor quer curar os cansados. E eles vão embora cansados, porque a gente não rezou pelos cansados. Então, quando o Senhor fala, Ele quer que nós o respondamos. E nós respondamos baseado naquilo que Ele está pedindo. Se Ele está pedindo adoração, nós respondemos a Ele em adoração. Se Ele pede, por exemplo, uma nova efusão, nós clamamos uma nova efusão. Se Ele pede o perdão, nós fazemos o perdão. E se Ele pede um louvor, nós fazemos o louvor. Logicamente que no fim de todo o ciclo, depois de, como você mesmo falou, eu vou e volto com um momento de música, eu vou e volto com oração, posso fazer o ciclo várias vezes ali, fazendo essa dinâmica várias vezes, mas no fim eu termino com um louvor ao Senhor, exaltando ao Senhor. Mas a resposta ela é em cima daquilo que o Senhor nos fala, através dos carismas. Isso mostra, então, que realmente o ciclo carismático é o modelo de diálogo com Deus, né? Porque, na verdade, nós falamos, Deus replica e nós triplicamos ao Senhor em cima daquilo que Ele respondeu. Então, mostra que realmente é uma maneira de intimidade, né? É o nosso jeito de intimidade, de conversa com o Senhor, de conversa com Deus, né? Alguns comentários foram colocados. Pode falar, pode falar. Eu vejo que a resposta é o momento da reunião de oração em que realmente eu percebo uma experiência com o Senhor. Porque muitas pessoas vão na reunião de oração e elas vão embora, mesmo passando por todos os elementos da reunião de oração, às vezes ela vai embora sem perceber o que Deus realmente queria dela naquela reunião de oração. Quando a pessoa responde a Deus em cima daquilo que Deus pediu que fosse feito, realmente você percebe que a pessoa experimenta a reunião de oração. Por isso a resposta é muito importante. Como um diálogo realmente. Deus fala, mas Ele também quer ser respondido. Amém. Alguns comentários aqui. A função da reunião de oração é fazer os participantes a experimentar, levar, na verdade, né, os participantes a experimentar o Pentecostes, né? Então, essa abertura aí, essa experiência do Espírito que culmina com uma chuva de carismas, né? Do nosso irmão Everson. Uns também perguntaram, Cláudio, que você usou esse termo, o que seria provocar o batismo no Espírito Santo, né? Que você usou aí. Uns pediram para você explicar. Provocar o batismo no Espírito Santo, logicamente, o batismo no Espírito Santo, ele é uma experiência que Deus dá. E Deus dá conforme lhe apraz. Porém, nós podemos sim provocar essa experiência. Um exemplo disso, em Pentecostes, em Atos 2, a gente vê que como que eles provocaram aquilo acontecendo? Obedecendo a Deus, estando reunidos em oração, em unidade, fazendo um só coração em oração, Deus responde, Deus age ali derramando o batismo do Espírito Santo. Na reunião de oração, quando eu pratico essa dinâmica do ciclo, eu coloco todos para rezar. Vamos louvar, vamos pedir o perdão, vamos clamar o batismo. Nós estamos fazendo as pessoas estarem em unidade. E quando nós fazemos as pessoas estarem em unidade, Deus vê ali uma assembleia pronta para ser batizada no Espírito Santo. Isso é o provocar. O provocar não é eu entrar no coração, mas eu preparar através do clima de oração, da reunião de oração, o coração do meu irmão para essa graça. Isso, eu falo aqui que nós somos facilitadores, né? Ótima palavra, ótima palavra. Facilitadores, ou seja, nós criamos a oportunidade, né? Mas claro, o que você disse, né? O batismo do Espírito Santo, quem dá é o Senhor, né? Ele mesmo diz, pedi e recebereis. Então, se a gente já se coloca em disposição de oração, nós já estamos facilitando, porque se a gente já ora, já pede, já é um facilitador da experiência do batismo do Espírito Santo, né? Mas beleza aí, muito bem explicado aí o questionamento dos irmãos. Continuando então, né, para as nossas questões, para as nossas perguntas. Às vezes as pessoas falam assim, mas qual que é o momento do ciclo carismático no grupo de oração? Tem um momento assim, que nós faz o grupo e assim, agora é a hora do ciclo carismático. Então, a pergunta é, em que momentos do grupo de oração eu posso usar o ciclo carismático?
Isso é preocupante, por um lado, porque às vezes a gente cria um sentimento de fragmentação, né? Agora é a animação, agora é a oração, agora é o ciclo, agora é a pregação, agora. E aí a gente vai fragmentando. E na verdade, o ciclo carismático, a reunião ela é uma só. Desde o momento em que eu inicio até o fim da reunião de oração, ela funciona como uma só. Então, em quais momentos da reunião de oração eu posso usar o ciclo carismático? Em vários momentos, não só naquele momento específico antes da pregação. Por exemplo, quando a minha equipe de trabalho chega antes da reunião de oração para fazer a oração antecedente, eu posso fazer um ciclo carismático com a minha equipe de trabalho. Na hora, aí começamos ali a animação, aí ali começamos as dinâmicas de oração. Eu posso colocar o meu irmão para orar pelo irmão da direita ou pelo irmão da esquerda, e o irmão fazer ali um pequeno ciclo carismático orando pelo irmão. Então eu posso fazer um ciclo carismático também em outros momentos, não só naquele momento oficial. Logicamente, o lugar de preferência do ciclo carismático acontecer é antes da pregação, naquele momento em que realmente as pessoas estão se abrindo para receber a palavra de Deus. Em algumas realidades, eu já vi o pessoal também fazer o ciclo carismático depois que a palavra é pregada, que as pessoas já estão abertas, a pregação já entrou no coração delas, elas estão mais abertas e fazem o ciclo depois da pregação. Existe certo e errado? Não, não existe. Mas não existe um momento... Existe um momento principal para fazer o ciclo, mas não existe um único momento. Eu posso fazer lá na minha oração antecedente, eu posso fazer como uma resposta da pregação, eu posso fazer antes da pregação, eu posso fazer lá no momento dos avisos, por exemplo, eu posso chamar à frente os irmãos que estavam com algum problema físico e orar por eles e fazer um ciclo carismático ali também. Então tem vários momentos da reunião de oração que eu posso usar sim o ciclo carismático. E aí eu posso usar também fora da reunião de oração. Um exemplo, lá no meu núcleo de serviço, como é que eu escuto do Senhor o tema que vai ser pregado? Ciclo carismático. Como é que eu escuto do Senhor qual pregador que eu vou convidar? Ciclo carismático. Entende? Então, todos os momentos, lá no meu grupo de perseverança, aqueles grupos de oração que tem um grupo de perseverança, antes de aplicar o ensino, o que eu faço? Eu faço com meus irmãos um ciclo carismático. Para encerrar ali o momento de partilha do grupo de perseverança, faço um ciclo carismático. Então, o grupo de oração, em todos os momentos, no núcleo de serviço, na reunião de oração, no grupo de perseverança, em vários momentos da reunião de oração, cabem sim colocarmos o ciclo carismático. Mas o lugar de preferência dele é aquele momento em que ou eu me preparo para a pregação ou eu respondo aquilo que foi pregado. Porque a gente pensa assim, né, às vezes, o momento, as pessoas preparam, né? Nós vamos fazer o grupo e agora é o momento do ciclo carismático. Na verdade, toda oração do grupo de oração, ela é um ciclo carismático, né? Porque a gente tem que rezar e os carismas têm que acontecer. Se a gente não dá a oportunidade nesse ciclo de fazer oração em línguas, o silêncio, para que o Senhor responda, né? Nas várias orações inspiradas pelo Senhor para a pessoa que está conduzindo o grupo de oração, por exemplo. O próprio pregador, depois que prega a palavra e conduz a sua oração, também, né, vai fazer um momento desse. Então, é isso que você falou, né? Toda oração, praticamente, ela se torna um ciclo carismático dentro do grupo de oração. Não há um momento específico. Mas, na verdade, claro, a gente tem que privilegiar um momento ali, igual você falou, principal, mas toda oração, ela pode ser levada, a não ser que a gente faça uma oração daquelas reflexivas, né? Que aí você não vai ter, por exemplo, o ciclo carismático, porque, né? Você não vai ter o pessoal rezando, mas o condutor vai estar conduzindo aquela oração e as pessoas apenas escutando. Mas quando a gente convida o povo a rezar, então, necessariamente, a gente vai fazer um ciclo, vai ter uma oração em línguas que o Senhor vai inspirar e vai ter um momento de silêncio e a gente vai fazer essa escuta, né? Talvez o que a gente perca em muitos grupos de oração e não cumprir o ciclo seria justamente a resposta, né? Que a gente dedicou uma pergunta para ela aí. A resposta, ou seja, a gente reza
ora em línguas, escuta o Senhor e já parte para outra oração, né? Começa outra oração sem ali responder aquele diálogo com o Senhor, né? Ou fechando aquele momento, aquele ciclo para iniciar um outro ciclo. Por exemplo, né? Às vezes acontece isso, a gente quebra às vezes o ciclo um pouco no meio, né? Sim, sim. O ciclo ele tem essa característica de diálogo e às vezes não por mal, às vezes pela experiência de oração dos servos, eu acabo muitas vezes atropelando algumas etapas e aí acabo, infelizmente, atrapalhando a resposta de oração da Assembleia. E às vezes, no momento de silêncio, eu já escuto e já proclamo, e aí eu não deixo, muitas vezes, o ciclo ser trabalhado e assim a comunidade crescer também. Mas, realmente, todo momento em que os carismas podem fluir e vão fluir, eu posso fazer um ciclo carismático sem problema nenhum. Amém. O que vai ajudar muito aí a Assembleia, né? É dentro do nossa escola permanente ou do nosso processo formativo, o aprofundamento de dons, né? Que é um momento importante de oficina para o povo entender como que funciona a prática dos carismas e aí, nesse momento, o Senhor poder tocar o coração daqueles que se abriram, né, a essa experiência e aí esse aprofundamento vai ajudar nesse conhecimento para que as pessoas possam se abrir ainda mais, né, a essa experiência carismática para os nossos grupos de oração. Isso é importantíssimo. O pessoal questionava muito, nós servimos juntos, né, no Ministério de Formação, e as pessoas questionavam muito, né? Por que eu tenho um aprofundamento de dons com temas parecidos com a formação do módulo básico de carismas? Justamente por isso, porque o aprofundamento de dons da fase querigmática leva as pessoas a terem a experiência, enquanto que a formação do módulo básico vai dar a eles a teoria. E no grupo de oração, logicamente, a teoria é importante, mas ali naquele momento o foco é na experiência, o foco é na oficina dos carismas. Muito bem. Seguindo então, deixa eu ver mais alguns. Uma pergunta aqui que vai ser até a nossa próxima pergunta, né? Se o ciclo carismático é só para reunião de oração. Você já falou um pouquinho, mas eu vou fazer a pergunta, vamos ver aqui. Algumas pessoas pensam que a reunião de oração é uma extensão da celebração eucarística, né? Colocou aí o Reginaldo que colocou para nós no comentário, né? Seria uma extensão da celebração eucarística, mas tem locais que, na verdade, nem se tem uma celebração eucarística que antecede, né, a reunião de oração. Aqui tem uma pergunta. Qual apostila vocês indicam para melhor aprofundar esse tema? A Cristiane pergunta. Qual apostila é melhor para aprofundar o ciclo carismático, Klaus? Então, quando a gente estuda o módulo básico, lá na apostila de carismas, quando fala sobre o carisma da profecia, vai falar um pouco sobre o ciclo carismático. Não é digamos, um texto, uma teoria muito extensa, mas lá vai citar um pouco, sim, sobre o ciclo carismático, tá certo? Onde você pode aprofundar mais sobre o ciclo carismático? No próprio site da RCC Brasil Oficial tem matérias e artigos ali sobre o ciclo carismático. Tem outros, com o Ministério de Formação da sua diocese, do seu grupo, da sua paróquia ou instância, e até mesmo do seu estado, você também pode pegar com eles matérias sobre o ciclo carismático de oração. De maneira oficial, eu só conheço mesmo aquele tema que é falado na apostila de carismas, no capítulo que fala de profecia. Se o Mário conhecer um outro lugar que tem escrito, pode nos corrigir. Mas o seu ministério de formação aí na sua instância vai ter, com certeza, muito material, não talvez oficial, mas que ele aplicou como formação, também disponível. No YouTube também eu já vi alguns vídeos aí de irmãos carismáticos fazendo formações, explicando o ciclo carismático, então a gente consegue, sim, fazer esse apanhado. Mas de maneira oficial, eu só conheço mesmo a apostila de carismas. Beleza. Vamos seguir então. O nosso horário está aí, andando. Eu posso usar o ciclo, então, em outros momentos, né? Fora da reunião de oração? Você falou um pouquinho aí, né? Mas se você quiser completar alguma coisa. Ótimo. Nós podemos usar o ciclo na reunião do núcleo de serviço, nós podemos usar o ciclo também na reunião do grupo de perseverança, mas eu também posso usar o ciclo em outros momentos da minha vida. Na minha oração pessoal,
por exemplo, com a porta do meu quarto trancada, eu posso fazer um ciclo carismático, é um diálogo com Deus. Então, na minha oração pessoal, quando eu preciso tomar alguma decisão e eu não sei qual decisão tomar, eu faço um ciclo carismático, converso com Deus, questiono para Ele, espero Ele responder. Posso usar também nos encontros, posso usar o Ministério de Oração por Cura e Libertação. O atendimento de oração nada mais é do que um ciclo carismático orando pelo irmão. A intercessão, por exemplo, nada mais é do que um ciclo carismático focado em interceder. Quando você vai, os músicos, Ministério de Música e Artes, para a escolha de um repertório, pode fazer o uso do ciclo carismático também para escolher o repertório que Deus quer que seja tocado no grupo de oração. Quando o pregador vai montar uma pregação para fazer ali a chuva de ideias, escutar o que Deus quer que seja pregado, pode fazer um ciclo carismático na sua vida pessoal, nas suas decisões, nas dificuldades que você tem no seu trabalho. Você pode ali tirar 1 minutinho, 2 minutinhos, fazer um ciclo carismático. Isso é importante. Às vezes as pessoas acham que o ciclo carismático, Mário, tem um tempo, né? Precisa de meia hora, precisa de 20 minutos para fazer um ciclo carismático. Se fosse assim, o Gol nunca ia fazer um ciclo carismático, porque o grupo inteiro é 15. Se eles fizerem um ciclo de 20, já acabou o grupo. Então, o ciclo, eu posso fazer ele com o tempo que eu tenho disponível. Então, eu posso fazê-lo no meu trabalho, eu posso fazê-lo na minha oração pessoal, eu posso fazer nas minhas decisões. Às vezes, o seu filho vai conversar com você, você não sabe o que responder. Enquanto ele está falando, você pode ali fazer um ciclo carismático mentalmente e responder para o seu filho aquilo que Deus te inspirar. Muito bom. Eu falo que toda reunião da renovação tem que ter ciclo carismático. Até quando você vai fazer uma reunião financeira da renovação para ver o que vai ter que pagar, tudo. Antes tem que fazer um ciclo carismático para escutar o Senhor como usar o dinheiro, né? Devidamente ali, da missão. Então, tudo para nós envolve o ciclo carismático, né? Na nossa vida pessoal, igual você falou, na nossa oração pessoal, é uma ferramenta nossa de conversa com o Senhor, de intimidade com o Senhor, né? De estar ali dialogando com o Senhor. Então, é preciso que nós nos debrucemos e oremos, escutando e respondendo em cima, né? Eu acho que o que a gente precisa mais aprender é justamente a resposta, né? Insisto que eu já falei isso, mas a resposta àquilo que Deus nos responde, que a gente fala, Deus responde, e a gente então responde em cima da resposta do Senhor, né? Isso que é muito importante. Vamos para frente mais um pouquinho, Klaus. O ciclo carismático, uns vão falar que engessam, né? Porque a gente fala de sequência, e quando a gente fala de estrutura de sequência, algumas pessoas falam, mas isso engessa. Então, o ciclo carismático, realmente, ele é um momento engessado? Ele engessa mesmo? A gente escuta, lá na Groenlândia, a gente escuta muito isso, no Brasil não, graças a Deus, mas as pessoas falam isso, né? O ciclo engessa. Na reunião a gente tem que deixar o espírito fluir. Aquelas pessoas que dizem que o ciclo engessa, muitas vezes elas não entenderam de fato o que é o ciclo carismático. Eu gosto de falar isso. Quando a pessoa fala que o ciclo engessa, é porque ela não está sabendo direito o que é o ciclo. Não experimentou de forma correta o ciclo. O ciclo ele não engessa. Pelo contrário, ele dá uma direção, ele dá um caminho. Mas a liberdade no espírito prevalece. A liberdade do espírito continua acontecendo. Por exemplo, se eu estou ali no momento de oração em línguas, de repente o irmão da Assembleia começa a profetizar. Eu não vou virar para ele e falar, irmão, peraí, silêncio um pouco. Irmão, peraí, a gente não fez o silêncio. Vamos primeiro fazer o silêncio, depois você profetiza. Não, Deus está antecipando o carisma para antes do momento de silêncio. E na liberdade no Espírito nós vamos ouvir aquela profecia, a Assembleia vai julgar aquela profecia, e se ela for confirmada, eu já vou para o momento de resposta sem problema nenhum. Da mesma forma que você falou, talvez ali no momento de oração em línguas, o Ministério de Música e Arte sentiu uma emoção de cantar aquela música. É uma maneira que Deus está falando com o Ministério de Música e Artes. Então ele sente, toca aquela música, mas era um momento de silêncio. Não, mas Deus quer a música. Então não existe ali um gesso. Existe sim um fio condutor, um fio de direção. Mas Deus é livre para fazer da forma que Ele quer. Se a gente engessa o Espírito Santo com o ciclo carismático, infelizmente a gente ainda não entendeu o que é o ciclo.
O ciclo ele vem para nos direcionar, de maneira nenhuma para nos engessar. Amém. Então, esse é um tema, né, muito importante para nós aprofundarmos, porque ele é a chave das conduções dos nossos grupos de oração, né? Quando a gente vai conduzir um grupo de oração, a gente tem que entender bem todo esse papel, né? Todo o ciclo que a gente falou que não é engessado, que você pode na música voltar na oração e para oração em línguas, e aí faz o silêncio, o Senhor fala e a gente responde. Então a gente tem que entender a função do ciclo carismático para justamente proporcionar, facilitar a manifestação dos carismas no nosso meio, né? Não uma regra, uma receita, mas um facilitador das graças de Deus no nosso meio. Nós sabemos que os carismas, eles chamam muita atenção, porque na verdade, né, quando eu comecei a participar de um grupo de oração, eu fiquei impressionado com o que o Senhor falava da minha vida, né? Ele falava diretamente para mim através dos carismas. Então, foi algo que impulsionava-me a responder aquela fala. Aquilo que o Senhor direcionava para mim, né? Aquela moção que era falada por alguém que eu nem conhecia, mas que era direto para mim e que me levava, então, a querer responder, né? Esse Senhor, esse Deus que fala conosco. Então, ele precisa ser muito bem entendido por nós, justamente para que a gente possa proporcioná-lo nos nossos grupos de oração, nas nossas reuniões de núcleo, que vai nos ajudar a entender a vontade de Deus para nossos grupos de oração, para nossas reuniões de oração, né? Fazendo, então, esse papel aí, chave para nós, na nossa oração, naquilo que nós precisamos fazer, naquilo que é a nossa missão, de levar as pessoas a essa experiência do batismo do Espírito Santo. Klaus, tem mais alguma consideração que você quer deixar sobre o ciclo carismático que nós não perguntamos? Algo que você acha importante, nós não falamos? Eu vi uma irmã questionando aqui sobre o louvor dentro do ciclo, né? Lógico, o louvor ele é a oração por excelência e ele é, sim, uma oração que tem lugar de preferência na nossa reunião de oração. Antigamente, quando a gente ia para um grupo de oração, as senhoras falavam, eu vou para o louvor da carismática. Porque o louvor ele tem um lugar de preferência. Então, logicamente, dentro desse momento de oração do nosso ciclo carismático, o louvor ele leva, sim, um tempo considerável. Qual louvor? O louvor que Deus te inspirar para aquela reunião de oração. Um louvor na palavra, um louvor ping-pong, um louvor cantando, um louvor de exaltação, um louvor que Deus te inspirar. Logicamente, nesse momento de oração, o louvor ele assume um lugar preferencial. E no fim, depois de todo o ciclo carismático, é conveniente você fazer um louvor agradecendo a Deus por tudo. Mas de uma forma muito especial, a gente precisa sempre entender que o ciclo carismático, apesar dele ser uma sequência, ele não é de forma alguma uma receita, ele não é de forma alguma um gesso. Ele é pelo contrário, ele é um fio condutor que nos orienta, mas que nos dá também total liberdade para o Espírito Santo fazer o que for do agrado dele. Amém. Amém. Então, encerramos os nossos questionamentos, as nossas explicações aí sobre o ciclo carismático. Foi muito bom, né? Aprofundar um pouco nesse tema tão importante para nossos grupos de oração. Eu queria pedir você, Klaus, nesse momento, que pudesse conduzir, né, uma oração para nós no final dessa live. Depois da oração não saiam, ainda tem recados, né, ainda tem coisa que a gente falar com vocês ainda, mas peço ao Klaus que possa conduzir a gente numa oração nesse momento aí. Quero convidar vocês, meus irmãos do Brasil, que nós possamos, e também aqueles de fora do Brasil que estejam ouvindo, que nós possamos nesse momento nos colocar na presença de Deus. E acima de tudo pedir ao Espírito Santo que ele venha nos conduzindo, que o Espírito Santo venha nos batizando novamente nessa noite e venha nos ensinando a cada vez mais a sermos dóceis, a sermos verdadeiramente sentinelas que guardam esse momento, que guardam a formação, que guardam e resgatam realmente os carismas dentro do nosso grupo de oração. Os carismas precisam ser resgatados dentro do nosso grupo, das nossas reuniões de oração. Por isso eu quero convidar você a clamar, vem Espírito Santo, e reaviva em nós os usos dos carismas, reaviva em nós o carisma que cada um de nós exerce como ministério. Vem Espírito Santo e nos batizar, nos inflamar, nos renovar. Nós queremos verdadeiramente ser cheios de Ti, Espírito Santo.
dai-nos a docilidade, dai-nos a força, e que pela intercessão de Maria nós possamos cada vez mais ser pleró do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vem, Espírito. Vem, Espírito, e enche a nossa vida. Vem, Espírito Santo, e enche o nosso coração. E nos leva cada vez mais verdadeiramente a sermos dóceis ao Senhor, a respondermos ao Senhor. Enche, Espírito Santo, vem enchendo a cada um de nós, independente daquilo que fazemos nesse movimento eclesial. Enche, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo de Deus, desde a planta dos pés até o último fio de cabelo, e vem nos enchendo, Espírito Santo, para que sejamos verdadeiramente cheios de Ti. Vem, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus e pela intercessão de Maria. Amém. Aleluia. Amém. O Senhor deu uma palavra nesse momento. 1 Macabeus 3, uma passagem que Judas Macabeu está com seus companheiros, eles estão com fome. Eu não vou pegar a passagem aqui para ler, mas ele está com seus companheiros e diante dele um grande exército sírio. E os irmãos deles ficam com medo, né? Estamos com fome, fracos, e um grande exército armado até os dentes contra nós. E aí, eles com medo, querendo ir embora, Judas fala: é fácil para um punhado de homens fazer-se respeitar por muitos. Porque a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. E o que o Senhor colocava no meu coração com essa palavra é de grupos de oração que estão com poucos servos, que estão com poucas pessoas no seu núcleo, e nesse momento agora de isolamento, às vezes nem está realizando o grupo, nem de maneira online, porque estão desanimados, porque estão poucos, porque estão cansados, com fome, porque estão realmente desanimados. O Senhor coloca no meu coração: a vitória no combate não depende do número, mas é da força que desce do céu. É desse Espírito Santo que pode transformar essa situação. Só que nós temos que crer. O Senhor pede a nós a fé. Acredita, pois Ele vai realizar no seu grupo de oração aquilo que é a vontade dEle. O poder do alto vai descer e a vitória no combate vai ser alcançada. Esse grupo de oração não vai fechar, em nome de Jesus, porque ele é uma intervenção de Deus na sua comunidade. Então, assuma isso para que a glória de Deus aconteça na vida das pessoas que dependem da vivência desse grupo de oração que o Senhor desejou e escolheu para estar nessa localidade. É o que o Senhor coloca no meu coração. Amém, Senhor. Amém. Eu quero convidar você a responder ao Senhor, então. O Senhor falou isso para você. Quero convidar você a responder ao Senhor, proclamando a vitória do seu grupo de oração. Proclame aí que o Senhor é vitorioso, que independente do número, independente da quantidade de pessoas, é o Senhor que é rei naquele grupo de oração. Ele é o dono, Ele é aquele que administra. Por isso nós proclamamos, Senhor, que Tu és rei. Tu és rei sobre cada grupo de oração, sobre cada grupo de oração, sabe, sobre cada gol, sobre cada grupo de oração jovem, sobre cada GPP. Tu és rei sobre cada grupo de oração no nosso Brasil, Senhor. Nós proclamamos a Tua vitória sobre os nossos grupos de oração, independente do número. Coordenadores que estão desesperados, não querem voltar, muitos coordenadores que não querem voltar, proclame a vitória. Jesus é o Senhor do seu grupo de oração. Coordenadores que estavam entregando os pontos por causa e aproveitando dessa pandemia, você está aproveitando para entregar os pontos. Não entregue os pontos, proclame a vitória. Proclame a vitória do Senhor sobre o seu grupo de oração e sobre a sua comunidade. Amém. E nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, Senhor, porque Tu és rei na nossa vida, na nossa família e nos nossos grupos de oração. Louvado seja o Senhor. Amém, amém. Tem alguns irmãos perguntando qual que é a palavra. A palavra é 1 Macabeus 3, 18 e seguintes, né? Aí você vai poder ver toda essa moção do Senhor que Ele deu para nós nesta noite. E você aí que está nessa situação, seu grupo de oração, assuma essa palavra, 1 Macabeus 3, versículo 18 e seguintes.
Klaus, foi uma alegria, irmão, poder partilhar com você esse tema, esse ciclo carismático nesta noite, né? Foi muito bom. Muito obrigado pela partilha, né? Por aprofundar, né, a gente nesse tema, esmiuçar, né? Colocaram aí de maneira bem didática, colocou para nós o ciclo carismático, nos explicando de maneira simples, objetiva, mas didática, para que a gente possa realmente entender. Né, alguns irmãos estão perguntando aí de deixar a live salva, vai ficar salva a live, vai ficar aí no GTV da RCC Brasil. Depois, quem não viu, que é do seu grupo, que é da sua diocese, você pode também depois enviar para eles. Essa live vai ficar salva aí no Instagram da RCC Brasil. Muito obrigado, Klaus. Deus abençoe, viu? Uma alegria poder receber você no nosso meio, né? Foi uma bênção poder estarmos juntos. Queria convidar os irmãos, né? Na próxima semana, na próxima terça-feira, a gente tem, né? Outras coisas essa semana. A gente tem o grupo de oração lá no Facebook durante a semana. A gente tem a live também na sexta-feira. E na próxima terça-feira nós vamos estar também aqui nessa live. Vamos trabalhar promoção humana. Importante, principalmente nesse tempo de isolamento social. Nós vamos estar aqui com a nossa convidada, a Sheila, coordenadora nacional do Ministério de Promoção Humana, que vai estar conosco na próxima terça. Então já convidamos você a convidar o seu povo para participar da nossa live da Partilha Carismática na próxima terça-feira. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve conosco, todo mundo que esteve presente nessa live, de vários estados do Brasil, né? Várias pessoas, irmãos que estão nos ajudando aí, a Dayana, o Gian, todos estão aí, irmãos do Conselho Nacional que a gente viu, de várias dioceses, amigos, né? Deus abençoe padres que estiveram aí também, passaram, muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Foi uma alegria podermos estar juntos. Quer dar um tchau aí pro pessoal antes de eu encerrar, Klaus? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Que bom, que alegria poder estar com vocês partilhando um pouco do que a gente sabe. Glória a Deus, louvado seja Deus por esse trabalho das partilhas carismáticas e que ela dê cada vez mais fruto. 100, 50, 30 por um, conforme o Senhor permitir. Amém. Amém. Então, irmãos, Deus abençoe, fica com Deus. Foi uma alegria. Encerramos esta live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fica com Deus.